Bom, é agora na quarta e com certeza última, mas não menos importante, Mais importante, é a talvez. mais importante talvez. E o professor Rafael vive dizendo que é a minha queridinha, porque realmente aí não importa qual área você vai escolher, a aplicação tem todas, né? Inclusive a gente estava comentando quem vai fazer pedagogia, por exemplo. A princípio você acha que talvez não tenha tanta relevância para sua carreira, mas pense no seguinte: se você tem a pretensão de se tornar um professor doutor, então você vai fazer mestrado e vai ter que fazer doutorado. Veja bem, praticamente qualquer trabalho que você vai fazer, você vai ter que de alguma forma utilizar a estatística, vai ter que utilizar probabilidades. E quando a gente fala, inclusive outra coisa que eu comentei com o professor Rafael também, quando a gente fala de estatística e probabilidade em questões sociais, fica mais difícil ainda, porque os dados eles são muito mais complexos de você estudar e de trabalhar do que, por exemplo, sistemas controlados, como a gente estuda muito na engenharia. Então, assim, a importância de você saber probabilidade é imensa. Quando eu prestei o vestibular em 2014, eu saí de lá do vestibular com a impressão de que só tinha caído coisas de probabilidade. E eu fiquei com isso guardado durante 2 anos do ciclo básico. Quando chegou no ciclo profissional, eu percebi como o vestibular da Univesp já estava direcionando as pessoas que iam entrar. Porque basicamente engenharia de produção, se você não sabe probabilidade e estatística, você não faz praticamente nada. Porque tudo é cadeia de Markov, né, professor, que estudou pesquisa operacional, controle estatístico de processo. Se você vai para higiene Contabilidade. ocupacional também, então tudo está permeado com muita probabilidade, com muita estatística. E a distribuição é normal. Então, assim, estatística e aplicabilidade da estatística na vida é hoje que a gente fala de em Big Data, né? De muitos dados, de mineração de dados, tudo isso você modela estatisticamente para poder ter algum resultado. E o mundo é feito disso, basicamente, né? É isso aí, Joel. E assim, até uma certa frustração, como professor também da educação básica, que esse conteúdo não é dado tanta importância ou as aplicações nele utilizadas não são tão relevantes e atrativas quanto as que a gente possivelmente vai conhecer, né? Vocês, se conseguirem aí conseguir né, avanço no vestibular, vocês vão trabalhar com o que o Joel falou, que são aplicações realmente do dia, né? Então, aqui na educação básica no ensino médio, fica uma coisa mascarada, né? De você calcular a probabilidade, por exemplo, de jogar 20 vezes uma moeda e sair 3 vezes consecutiva, cara, Para né? que você vai fazer isso, né? Né? Claro que é um experimento executável, mas não é algo que a gente possa controlar. É algo que a combinatória, né, desculpa, a probabilidade consegue resolver perfeitamente. Mas qual é a aplicação disso, né? O que que isso vai resolver? A gente brinca que vai resolver a fome do mundo, né? Tem aplicação nenhuma, né? Mas são conteúdos necessários e são conteúdos cobrados, né? O segundo conteúdo mais frequente no vestibular da Univesp, arrisco-me a dizer que já já supera a álgebra e vai ser o conteúdo mais cobrado, porque é um conteúdo riquíssimo em aplicação. Se existe um conteúdo que descreve, né, o que acontece no nosso dia a dia, é probabilidade estatística. Então, assim, peço que vocês que estão aí, né, estudando para o vestibular Univesp, dê uma conferida, né, nos conteúdos de combinatória, de permutação e arranjo, né, que são os três carros-chefes aí de probabilidade. São requeridas, né, aí para você no vestibular. Não vamos entrar aqui em teoremas mais complexos, mas esses são os principais que você precisa saber diferenciá-los. Mais do que isso, e acho que a parte mais importante que eu acho desse conteúdo é a parte estatística, né?
você conseguir tratar, organizar, ler e interpretar os dados é algo requerido não somente para as disciplinas da Univesp, mas também na leitura de um jornal, né, na entrevista ou num telejornal que você vai observar, tem aí sempre gráficos e dados que mostram, a pandemia, por exemplo, agora é um exemplo, né, que está mais em evidência aí, o gráfico da média móvel que mostra, né, a porcentagem de queda, o aumento de infecção ou de morte. Então, a estatística para começo de conversa, você precisa então saber calcular média, média ponderada, determinar, né, o valor com maior frequência, que é a moda, mediana. Essas são as medidas de dispersão. Nem entrei aqui em medidas um pouco mais avançadas, coeficiente de variação e desvio padrão, mas medidas de dispersão são muito importantes. E claro, os dois últimos tópicos que eu coloquei aqui para vocês é o que vai absolutamente, com certeza, né, não vou dar tanta certeza aqui, né, possivelmente, vamos falar na Uhum. linguagem, então, de probabilidade estatística, possivelmente vai cair algum gráfico para você fazer a leitura ou retirar desses gráficos informações para você utilizar lá conteúdos de operação básica para responder a uma questão que faça em cima da representação de um gráfico. Então, saber ler e interpretar gráficos é o pré-requisito do pré-requisito para você passar ou conseguir acertar as questões de estatísticas que vão cair no vestibular do universo. Sim. E dando uma dica aqui para quem vai estudar para o vestibular, olha, eu tenho uma convicção muito grande que vai cair alguma coisa falando sobre média, principalmente média móvel, porque Isso. nos noticiários falou-se muito de média móvel, a média móvel de números de infectados, de pessoas que faleceram na Covid. Então, assim, entender o conceito em primeiro lugar e saber identificar. Então, se você entrar na internet, você tem muitos conteúdos relacionados à média móvel, porque se falou muito disso. Então, eu acho muito pouco provável não cair alguma coisa relacionando, falando sobre média móvel. Então, em probabilidade, se você puder, dá uma atenção especial, porque muito provavelmente vai cair alguma coisa relacionada à média móvel, dada essa importância que ela assumiu na mídia nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá Sim. E principalmente a associação, né, da estatística com modelos de crescimento de população, né, de também. crescimento. Como funciona, por exemplo, agora muitos não escutaram, o crescimento exponencial da pandemia Sim. no mundo, né, era algo que a gente estudava há muito tempo, só que não tinha uma aplicação. E agora a gente viu que apareceu uma situação em que é necessário Uhum. observar que o crescimento exponencial não é bom, né, desde que a base seja maior que um, né, não é interessante, mas aí se a gente observar aquele aqueles estudos, né, que sempre aparecem, que a cada 100 brasileiro transmite para mais 100 ou mais de 100, então a gente percebe que está ainda transmitindo para mais pessoas, ou 100 pessoas que infectam outras 50, então significa que está infectando menos, então nós estamos diminuindo os casos de infecção. Então tudo isso é uma análise de função que também Sim, vai envolver aí leitura de gráfico, faz parte desse conteúdo tão riquíssimo que é a estatística. sim. Inclusive, as estratégicas todas de saúde dos órgãos mundiais era baseada nisso, como a gente vai impedir esse crescimento que é exponencial. Aí o pessoal falou-se muito também na mídia sobre achatar esse crescimento, né, que é basicamente diluir essa frequência ao longo do tempo para não sobrecarregar o sistema único de saúde. Então, assim, toda a estratégia dos governos foi justamente tentar bloquear esse crescimento é, vertiginoso, né, Sim. de transmissão e isso, com certeza, baseado em dados estatísticos, né? Quantas pessoas iam passando para outras e isso tornando-se cada vez mais um problema de saúde pública, né? Então, Eu eu até provavelmente. só fazendo um adendo aqui, João, eu até, brincava com meus alunos, né, que, assim, sempre me perguntavam, né, o porquê da equação de segundo grau, né. Estava comentando: "Ó, se a pandemia se transformar
numa equação de segundo grau com a concavidade voltada para baixo, a gente sabe que vai ter um fim, né, porque ela vai É, chegar num ponto máximo e vai decrescer até chegar a zero, mas vocês viram que o negócio não foi uma parábola, né, foi algo vertiginoso, como tu é, falou, e agora a gente está tentando, né, achatar isso para que, né, toda a parte de saúde consiga lidar com internações e tudo mais.